Bom, eu vou iniciar aqui agora a demonstração da ferramenta de requisição de materiais contra almoxarifado integradas ao módulo de planejamento. Então, primeiramente eu vou dar uma explicação aqui qual que é o objetivo da ferramenta e como é que ela funciona em termos gerais, né? A ideia dessa ferramenta, né, que se localiza aqui dentro do módulo de movimentação do estoque, dentro dessa aba requisitar material, ela é utilizada para uma finalidade bem interessante, principalmente para empresas onde tem uma certa dificuldade de ficar fazendo a alocação de materiais ou assim de uma forma mais simples. Tem dificuldade de fazer controle dos materiais, né, retalhos e outros tipos de produtos que tem dificuldade de controle depois que o material já foi despachado para a produção, ou seja, você tem um almoxarifado central e quer fazer o teu planejamento de compra, de reposição de materiais, olhando exclusivamente para o teu almoxarifado. Ou seja, você considera que o material, a partir de que ele foi retirado do almoxarifado e entregue para a produção, ele já foi consumido. Então, existem algumas empresas que têm uma dificuldade de fazer controle, dependendo do tipo do material, dos materiais que já estão em processo na produção. Então, para efeito de planejamento de compra, né, de reposição das matérias-primas, passa a utilizar única e exclusivamente para o almoxarifado. Então essa ferramenta, o que ela faz? Né? Ela tem a possibilidade de você fazer a retirada dos materiais, ou seja, a baixa dos materiais vinculada a uma ordem de fabricação e ao mesmo tempo integrar essa retirada com o módulo de planejamento de compra de matéria-prima, né? Planejamento de materiais. Como é que funciona isso? Né? Vou mostrar um exemplo aqui. Então a gente vem aqui no módulo de planejamento, dentro da parte de planejamento aqui. Vou fazer uma pesquisa de um item aqui. Então esse item ele tem aqui já, né, algumas ordens de fabricação, digamos assim, que já foram geradas, né, para esse determinado material, né, com base em necessidade de produção. Então suponha que o material agora ele foi autorizado à produção, né, através da emissão da ordem de fabricação, e a produção vai retirar a matéria-prima necessária para produzir, vamos supor, essa ordem de fabricação aqui, a 204.318. Então, dentro do módulo de requisição de material, existem duas formas de você carregar os materiais necessários para produzir aquela ordem de fabricação. É bom lembrar, né, que o sistema vai fazer o carregamento aqui dos materiais necessários para se produzir essa ordem com base na estrutura de processo da peça, né? Então, se a gente vier aqui na engenharia, cadastro de processos, aquele produto ali, produto acabado, referente àquela ordem de fabricação, tem uma lista de materiais, né? Que lá dentro diz quais que são os materiais utilizados para produzir determinada peça e tem também, né, quais são as quantidades, né? Eu vou copiar aqui o código para poder fazer a consulta. Quais são as quantidades, né? Então, você tem aqui, ó, cada matéria-prima e quais são as quantidades necessárias para produzir uma peça, né, desse produto acabado aqui. Então, se a gente fizer aqui o carregamento, né, do material, como eu ia dizendo, então o pessoal da produção chega até o almoxarifado e vai fazer uma requisição de material com a ordem de fabricação na mão, por exemplo, né, e vai entregar aqui o número da ordem e dizer que precisa retirar o material. Então, existem duas formas de você carregar aqui a lista de materiais com base no ODF. Ou você pode inserir um ODF por vez, né? Que é, por exemplo, nessa ferramenta aqui, nesse caso, né? Então, deixa eu só pegar o código da ordem de fabricação. Então, a gente vai fazer o carregamento da ordem de fabricação, a quantidade de 25 peças. O grupo é o centro de custo, a categoria aqui é a categoria do material, né? Não é obrigatório preenchimento. Então, quando a gente carregar aqui, vai verificar que esse item aqui é chapa de aço, né? Então, para essa ordem de fabricação, eu tenho uma necessidade de 107,24 quilos, né? E aqui essas outras colunas são o seguinte: a quantidade atendida é a análise que o sistema faz em relação à quantidade desse produto que existe em estoque, tá? Em relação à quantidade necessária. Então, se você tivesse uma quantidade menor em estoque do que a necessária, ele mostraria como sendo a quantidade atendida exatamente a quantidade em estoque. Por quê? Porque nesse caso aqui, você tendo uma quantidade suficiente para atender, ele vai mostrar a quantidade atendida sendo como o total necessário.
Então, assim, resumindo aqui, essa quantidade atendida tem como objetivo mostrar para o almoxarife, antes dele fazer a separação do material, qual é a quantidade suficiente que ele tem para atender aquela OF. Tá? Então, para carregar o material aqui, existe essa forma, né? Eu vou limpar aqui e fazer outro carregamento. E existe uma outra forma que é fazer um agrupamento, ou seja, por exemplo, carregar mais de uma ordem de fabricação ao mesmo tempo, porque isso também é uma coisa comum. O almoxarife pode querer separar o material de várias ordens ao mesmo tempo. Então vamos supor que a gente fosse carregar essas duas ordens ao mesmo tempo. Nesse caso, vocês podem ver que modificou aqui a informação da chapa de aço. Por quê? Porque agora ele mostra nessa tela de cima aqui o valor consolidado, ou seja, a quantidade total necessária, né, para atender aquelas duas ordens de fabricação. E na parte de baixo ele mostra a quantidade necessária para cada ordem de fabricação. Então, como a gente viu, aquela ordem de fabricação 204.319, eu tenho uma necessidade aqui, né? Uma quantidade que já foi baixada, nesse caso não foi entregue nada. A quantidade que ele considera como reservado é a quantidade suficiente em estoque para atender aquela determinada ordem de fabricação. E vocês podem ver que eu tenho uma outra ordem de fabricação aqui que eu não tenho material nenhum para atender. Então, eu não tenho quantidade em estoque suficiente para atender essa ordem. Você pode ver que já foi baixada uma quantidade, mas não foi o suficiente para atender a totalidade da ordem. Tá? Aqui é bom explicar que, como nesse caso aqui, desta base de dados, está habilitado o planejamento integrado, né, que é até o objeto de um outro vídeo, o sistema faz uma espécie de reserva aqui por local. Né? Então, eu tenho um saldo aqui no local projetos, mas eu não tenho saldo para esse item no local almoxarifado principal. Por isso que, apesar de ser o mesmo item aqui, eu digo que tem uma quantidade suficiente para atender essa ordem, mas não tenho para atender de cima, porque é como se não houvesse esse material aqui de baixo, tivesse reservado aqui no local projetos. Então, basicamente essa funcionalidade de você poder carregar várias ordens de fabricação, o sistema faz esse agrupamento, né, onde na parte de baixo ele mostra o detalhe das ordens e na parte de cima ele mostra a necessidade separada por ordem. Né? A necessidade agrupada. Existe a possibilidade de você fazer um arredondamento. Como é que funciona isso? É normal, né? Assim, não é muito comum um almoxarifado ter capacidade de estrutura para entregar essas quantidades quebradas aqui. Né? Então, porque assim, lá na estrutura de processo, é cadastrado uma quantidade para se produzir uma peça, mas essa é uma quantidade teórica, na verdade, né? E como assim você coloca uma quantidade de peças acabadas que o sistema vai fazer uma conta e multiplicar ali as necessidades? Ele é bem comum na maioria dos itens, em muitos itens, né, que é determinados em metro ou em litros, né, no caso de uma tinta, por exemplo, alguma coisa assim, que você tem essas quantidades quebradas. E o almoxarifado normalmente ele vai entregar, no caso, por exemplo, dessa chapa de aço, em vez de entregar aqui 107 quilos, né, ou uma quantidade a separar 538, ele vai acabar entregando 539, ou se fosse um caso de litro, ele sempre é possível que ele entregue uma quantidade arredondada. Então o que o sistema faz? Ele permite com que você possa determinar aqui qual que é o item que vai ser objeto de arredondamento, e clicando no botão arredondar a quantidade dos itens, ele vai fazer esse arredondamento. Né? Então ele vai fazer um arredondamento para cima, obviamente, né? Uma quantidade. Então ele vai sempre arredondar para cima e vai arredondar uma unidade. Então, por exemplo, aqui nessa quantidade aqui de 169,95, se eu clicar e mandar fazer o arredondamento, ele vai mudar para 171, aqui, no caso, né? Então, o sistema sempre vai fazer o arredondamento para permitir que você pague uma quantidade não quebrada, né? Uma quantidade arredondada. Né? Então, por exemplo, aqui nessa barra de aço, né? Nessa barra chata, barra de aço preta, ele vai arredondar aqui por ordem de fabricação. Por isso que, na verdade, ele acabou arredondando uma quantidade a mais, né? Porque ele arredonda por ordem. Né? Então, se eu ia entregar 431 para determinada ordem, vai ficar até 432. Se eu entregar 107, vai ficar 108. Né? Então, para ficar até mais claro, eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar aqui novamente uma ordem individual, né? Vou limpar aqui e vou fazer o carregamento de uma única ordem. Tá? É possível usar o agrupamento e carregar uma única ordem também, como eu vou fazer aqui agora. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui essa peça aqui novamente o arredondamento, vocês vão verificar que ele vai colocar 108 aqui, né? É a quantidade que eu tenho que pagar, né? Então,
ele vai arredondar para 108, apesar da minha necessidade ser 107,25, ou seja, ele vai continuar me mostrando a necessidade original, qual que é a quantidade que eu precisaria de forma arredondada, né? Então, assim, o usuário ele não tem condição de, por exemplo, de fazer um pagamento de uma quantidade maior do que arredondada. Então, por exemplo, se eu colocar 110, o sistema vai me informar que a quantidade informada não pode ser maior que a necessidade. Mas ele vai considerar essa necessidade, né, já depois do arredondamento. Então, se eu utilizo o arredondamento, eu posso colocar aqui e entregar 107,5. Posso entregar 107,5. Vocês notem que a necessidade é menor do que a quantidade que eu estou colocando, mas como eu mandei arredondar, então ele me permite que eu pague até 108. Né? Aí uma coisa importante é o seguinte, como eu tinha falado que essa ferramenta ela é utilizada principalmente para empresas que querem olhar para efeito de planejamento único exclusivamente para o seu almoxarifado, então quando eu retirar esse material do almoxarifado, para que eu não faça uma reposição da compra de forma equivocada, o sistema tem que, ao mesmo tempo, né, ele tem que me retirar a necessidade, porque ele considera que, no momento em que eu estou pagando essa requisição para essa ordem de fabricação, significa que a minha necessidade foi atendida. Então, eu não devo, eventualmente, comprar novamente esse material. Por quê? Porque quando eu tirar o material aqui, do almoxarifado, o sistema vai fazer a baixa do estoque desse item. E ao mesmo tempo, né, para evitar que o sistema gere uma necessidade de compra equivocada, ele também vai baixar a necessidade ao mesmo tempo. Então eu vou fazer aqui a movimentação, vocês vão verificar, eu vou até aqui abrir o histórico de estoque para vocês darem uma olhada, né, desse item. Então eu vou fazer o carregamento aqui de uma ODF, né, então, o carregamento aqui de uma ODF para iniciar novamente e ficar mais claro. Eu vou carregar essa ordem de fabricação aqui e vou fazer o pagamento. Vou pedir para arredondar aqui, né, o material, e vou fazer o pagamento aqui dessa quantidade exatamente aqui que foi atendida, né, para vocês verem como é que o sistema trata aqui a parte de movimentação de materiais. Eu tenho aqui, né, no histórico aqui um saldo de 70,95, né, materiais. E eu vou fazer o pagamento dessa ordem aqui. Então vamos fazer a alocação do material. Ele pergunta se você deseja realmente alocar os materiais. A alocação do material efetuada corretamente. E pergunta se você quer imprimir a requisição, né, até para efeito de um recibo. Né? Então o sistema mostra aqui o que foi entregue naquela ordem de fabricação. Aí você fala assim, mas esse material que não foi transferido também aparece na lista? Aparece, porque eventualmente você pode acontecer de você ter materiais que sobraram em produção. Então, apesar de você ter uma ordem de fabricação que necessita de todos os materiais, eventualmente pode ter sido transferido uma quantidade menor, porque já pode ter sobrado de uma ordem de fabricação anterior, um retalho, alguma coisa assim. Então o sistema inclusive grava essas informações, fica no banco de dados para efeito de análise histórico, até de uma espécie de conta corrente em relação ao valor projetado para consumo de uma matéria-prima para uma ordem de fabricação durante ao longo do tempo, né, várias ordens do mesmo produto, e a quantidade efetiva que foi retirada do almoxarifado. Outra coisa importante, né, falando da integração com o planejamento, é que se você verificar aqui, você tem nesse material, né, nesse material especificamente, você tinha uma necessidade, né, naquela ordem de produção. Vou só puxar aqui novamente. Material. Esse item aqui. A gente vai olhar aqui no planejamento. Vai verificar que eu tinha uma necessidade para essa ordem e essa necessidade não existe mais, né? Se a gente olhar aqui, a ordem que eu acabei de retirar, que foi essa ordem aqui, 204.320, você pode ver que a necessidade está zerada. Por que a necessidade está zerada? Porque existia a necessidade, mas no momento que, a partir do momento que eu entreguei o material para aquela ordem, a necessidade ao mesmo tempo ela deixa de existir, né? Porque se não fosse dessa forma, o sistema, na hora que eu rodasse o planejamento novamente, se ele mantivesse aqui a necessidade, como houve, né, a baixa da quantidade em estoque, quando foi retirado o material, obviamente ele projetaria aqui uma nova compra, né, para eu poder abastecer aqui a necessidade de matéria-prima daquela ordem.
Então, assim, o que é o básico aqui nesse módulo? Né? Ele faz uma integração com o módulo de planejamento de forma que você possa ter o cenário mais simples possível em termos de controle de materiais. Você faz o planejamento de compra dos seus materiais olhando única e exclusivamente para os seus saldos no almoxarifado. E quando você retira o material do almoxarifado, apontando a ordem de fabricação através desse módulo de requisição de material, o sistema tanto faz a baixa das matérias-primas que foram retiradas do almoxarifado, considerando como se o saldo de estoque de material fosse único e exclusivamente o que ficou no almoxarifado, e ao mesmo tempo o sistema vai remover a necessidade para aquela ordem, porque teoricamente, né, o material já foi entregue para a produção daquela ordem de fabricação. Então não há mais necessidade de entregar o material novamente. Então, se eventualmente for necessário uma nova requisição de material contra almoxarifado, não será possível fazer por esse modo, porque vocês podem verificar que, inclusive, quando é pago o material, ele é removido da lista, né, de materiais possíveis de ser entregues para aquela ordem de fabricação. Então, esse material nessa ordem para esse módulo não vai ser mais retirado. Então, uma outra forma de retirar o material, se for por acaso, né, houve um problema de qualidade, alguma coisa assim, você pode utilizar o módulo de requisição contra almoxarifado, né, que é um módulo padrão de requisição contra almoxarifado, né, para se retirar o material. Mas, de qualquer maneira, como a necessidade já não existe mais para aquele material, né, esse módulo, inclusive, ele não vai fazer mais nenhuma interação com o módulo de planejamento. Ele simplesmente vai fazer as baixas dos materiais. Né? Então, se for necessário retirar uma quantidade a mais do que é sugerido para o planejamento, tem que ser feito pelo módulo de requisição do almoxarifado, ou até, eventualmente, uma saída, né? Dar uma saída de material através da movimentação do estoque interno. Né? Então, você pode retirar o material pela movimentação aqui, fazendo uma saída. Né? Mas, assim, basicamente, a ferramenta de requisição de materiais, né, integrado com o módulo de planejamento, ela tem essas funcionalidades. Né? Uma outra coisa importante que eu já me esquecendo de falar é que, quando você vai fazer aqui, carregar aqui as ordens de fabricação, o sistema vai fazer essa verificação da necessidade, da quantidade atendida, olhando para os saldos de estoque, né? Por saldos de estoque, mas olhando também para o FIFO aqui das ordens de fabricação. E o que significa isso? Vamos supor que você tem uma necessidade, né, de determinado item, por exemplo, esse item aqui, né? Adesivo aqui, preto. Então, a necessidade para esse item é 2,5, né? Suponha que você tivesse uma outra ordem de fabricação, de mais 2,5 e a sua necessidade, a sua quantidade em estoque fosse só 2,5. Nesse caso não tem nada em estoque, mas assim, suponha que fosse só 2,5. E você fosse carregar a segunda ordem de fabricação que está para uma data de entrega posterior a essa aqui. O que o sistema iria fazer? Ele iria mostrar que você não tem uma quantidade de material reservado para ela. Por quê? Porque ele vai fazer um FIFO das ordens de fabricação de forma que ele só vai te mostrar a quantidade, entre aspas, reservada para aquela ordem com base na data de entrega. Então, se você tem 3 ordens, mas só tem quantidade suficiente para atender a primeira, o sistema só vai considerar que você tem necessidade para atender a primeira. Então, se você resolver inverter a ordem, entre aspas, né? Inverter a ordenação da produção, das suas ordens de fabricação, você precisa ter saldo suficiente no estoque para atender todas elas, porque senão o sistema vai considerar que você não tem quantidade suficiente em estoque para atendê-las. Então, aqui eu não tenho uma situação padrão, mas assim, seria mais ou menos assim. Suponha que essa ordem de fabricação aqui é uma ordem, né, 204.320, esse mesmo material é utilizado numa outra ordem, 204.321. Se a minha quantidade de material suficiente no estoque fosse só no total 2,5, né, desse adesivo, eu só poderia carregar aqui na tela de requisição de material a ordem 204.320. A próxima ordem, quando eu fosse tentar carregar, ela diria que eu não tenho uma quantidade suficiente para atender. Então, precisa tomar bastante cuidado na hora de verificar aqui, analisar os dados do sistema, porque senão você pode chegar à conclusão que, não, o sistema está com a informação incorreta, porque eu vou olhar lá no estoque, eu tenho uma quantidade suficiente para atender. Tem, mas você precisa
fabricar, né, as tuas ordens de fabricação com base na ordem de data de entrega. Não, o sistema considera que para o efeito de, entre aspas, fazer uma reserva do material, é necessário que você faça a tua produção numa ordem lógica, né, que foi determinada com base na entrega dos materiais.